Aí reduziu-se o desmatamento para 4 mil. Vamos lá, anota aí para não errar mais. Reduziu-se para 4 mil até 2012. De 2005 em diante. Isso, 2005 até 2012. Tá. Reduziu mesmo. Eu não faço essa resposta meio com a voz baixa para ninguém ouvir. Baixou realmente o desmatamento de 2005 para 2012. Em 2012, governo do PT também começa a subir tudo de novo. 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 17, 18, 19, até 2022, o 21. Esse ano caiu um pouco. Então, qual é a... Que ano que foi o pico, depois que começou a subir de novo? Ah, bom, o pico, se está subindo até agora, cada ano que vier, é sempre o pico. Agora, foi esse ano passado? O maior pico da década, não, depois de 10 anos, fala foi da na década para esconder dele. a Marina Silva. Não é para esconder. O Brasil, aí é você que está pegando aqui, não é minha vez de responder, depois você fala. Deixa eu responder, depois você fala o que você quiser. Responde. O maior pico foi a Marina Silva, que você não quer falar e fala a ministra e não fala o nome da ministra. Foi a Marina Silva, teve o maior desmatamento da história, em 2 anos do governo dela. 2, do Lula. E a atuação dela produziu a maior queda. Pera aí, deixa eu falar. Caiu até 2012? Sim, caiu, é verdade. E em 2012 voltou a subir, ainda no governo do PT. E sabe qual é a explicação por que é isso? Porque a Marina Silva, que é odiada no Acre, de onde ela é, odiada, ela no Acre não se elege nem síndica de prédio. Ela veio ser candidata a deputada federal aqui em São Paulo, porque no Acre ela não se elege nem vereadora de Rio Branco. Porque todo mundo sabe que o discurso dela é uma fraude. É um discurso todo bonitinho, não sei o quê, mas não tem consistência. Porque não cuidou das pessoas na Amazônia. Se você não cuida das pessoas na Amazônia, as pessoas continuam na miséria, continuam pobres e continuam tendo que buscar uma alternativa para sobreviver. E ao contrário das pessoas das cidades que conseguem bico de um monte de coisa, na Amazônia, o pessoal que não tem como sobreviver, a Amazônia é uma área do tamanho da Europa, que tem a maior riqueza natural do mundo, água doce, madeira, biodiversidade, ouro, gás, minério de ferro, petróleo, diamante, tudo. A maior riqueza natural do Brasil e, quiçá, do mundo está na Amazônia, porém o pior IDH do Brasil, o pior IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, está na Amazônia. Por quê? Porque este discursinho furado da esquerda caviar, que dá dinheiro para suas ONGs, para suas pesquisas acadêmicas, para suas viagens para o exterior, para falar na COP lá em Paris, em Londres, em Nova York, não cuida das pessoas. A Marina Silva não cuidou e nenhum governo do PT cuidou. Bom, agora, com relação ao que você falou no negócio da madeira, eu não tenho problema nenhum em falar disso. O que aconteceu? São 2 casos, 2 delegados petistas. Saraiva, que hoje é candidato a deputado federal no Rio de Janeiro, do PSB, seu partido. Amiguinho, foi braço direito da Marina Silva, tudo ligado com a esquerda e tudo mais. E o outro é um outro delegado também de esquerda, que agora esqueci o nome, que também é petista. Os dois... Que coincidência, né? Pois é, 2 petistas. Você fala que o governo Bolsonaro... Todo mundo que te acusa é petista. Não é governo petista, é que os dois são conhecidos na Polícia Federal como petistas. Os dois. Conhecidos, são reconhecidos e conhecidos. E o que acontece nos 2 casos? No caso número 1 do Saraiva, que você diz que foi a maior apreensão da história, foi a maior arbitrariedade da história. Porque você vai, e eu não estou defendendo nada de ilegal, só que ao contrário do que você está dizendo, o que aconteceu é o seguinte: existe uma regra no direito que chama-se devido processo legal, ampla defesa, contraditório, presunção de inocência. Você não vai numa atividade econômica como ele fez e rotula toda esta atividade como ilegal per se. A atividade não é ilegal. Você pode ter pessoas que fazem coisas ilegais. É muito diferente. Você dizer que o manejo florestal é ilegal? Não, ele não é ilegal. O manejo florestal é a maneira que você faz, inclusive para preservar a floresta. Você tira em cada área, você divide a propriedade em diferentes áreas, maneja aquela área num ano e fica 20 anos sem mexer. No ano seguinte faz em outra e assim faz em outra. Esta é a atividade de manejo florestal. Então, a minha postura não foi de defender pessoa A, B ou C. Foi simplesmente dizer, não vai rotular o setor de manejo florestal como todo ele sendo criminoso e fazer toda uma retaliação a um setor inteiro porque você não gosta de um determinado setor. Você quer que todo o setor vá à falência porque tem uma visão equivocada de que sinônimo de conservação é congelamento absoluto. Não é. Não é. E o que nós fizemos não foi defender nem A, nem B, nem C. Foi dizer, cumpra-se... Não foi, Federal, eu não tenho interferência nenhuma na Polícia Federal. Mas a justiça vai dizer o que aconteceu. Você sabe por que o pessoal foi afastado? Porque saiu dando entrevista torto e a direito por aí, falando um monte de bobagem, sem ordem dos superiores. Existe uma hierarquia na Polícia Federal. Aliás, deve haver, como em qualquer instituição.
O outro caso, então, mais gritante ainda. Porque você falou que a madeira chegou nos Estados Unidos sem papel e tudo mais. O que acontece no IBAMA? O que aconteceu, na verdade? E eu fiquei sabendo dessa história pelos jornais, quando esse assunto veio à tona. Porque, ao contrário do que você está dizendo, a decisão foi tomada e foi corretamente tomada pelo presidente do IBAMA, não foi por mim. E o presidente do IBAMA tomou a decisão correta. Qual foi a decisão? Quando começou, havia uma regra para você exportar madeira para o exterior. No sistema de conferência, você tinha material e tudo mais. Que obedecia a regras, inclusive, relativas ao plano de manejo e o inventário florestal, que é você fazer um levantamento do que tem, pede uma autorização específica, corta esta madeira sobre a qual tem autorização, processa a madeira, ou seja, transforma em chapas, em deck, em prancha, e seja lá no que for. Isto acompanha um documento, esse documento vai lá para fora. O que havia lá atrás, antigamente? Esta competência de fiscalização era dos órgãos federais. Depois que veio o Código Florestal e que atribuiu essa competência aos estados fazer o inventário florestal e tudo mais, o governo federal, o que ele passou a ser? Um gestor do sistema e não mais um realizador direto dessa atividade. Acontece que a norma antiga, anterior ao Código Florestal, se eu não estou enganado, de 2009, o Código Florestal 2012, esta norma nunca foi revogada, embora tenha deixado de ser aplicada. O próprio IBAMA não aplicava esta norma. Tá? Então, o que fez o presidente do IBAMA? Simplesmente reconheceu, através de uma portaria dele próprio, presidente da portaria, não, um despacho, dizendo o seguinte: olha, em 2021, ou 2020, não lembro agora, ele reconhece que a referida norma, por ser anterior ao Código Florestal, não se aplicava mais. Como, de fato, todo o IBAMA, os técnicos do IBAMA, desde 2012 não aplicavam mais a norma. Então, ele simplesmente reconheceu de direito uma situação que já acontecia de fato e acontecia há 8 anos. Ele teve a coragem e a precisão técnica em fazer algo que já deveria ter sido feito. Porém, como todos os xiitas ambientais ficam fazendo patrulhamento ideológico em cima dos órgãos ambientais, as pessoas, os próprios técnicos do IBAMA, hesitam em assinar coisas óbvias, porque tem medo de retaliação. E ele, que é uma pessoa correta, tecnicamente super preparado, é um procurador da AGU, ele falou: olha, esta é a medida correta. Reconhecer que referida à norma anterior ao Código Florestal foi derrogada. E ele reconheceu isso, nada mais. Então, quando os Estados Unidos perguntou a ele por que a carga X não está com o documento Y que a lei de 2009 prevê, o que ele respondeu? Olha, esta lei de 2009 não se aplica mais. A lei desde 2012 é outra. A lei atual é o Código Florestal, cuja aplicação compete aos estados. Ele não mudou uma situação. Ele simplesmente explicou para que todo o setor florestal brasileiro não fosse penalizado por uma determinada norma que já não existia há 8 anos no mundo real. Terminou? Então, eu estou só dando a explicação técnica. Só a questão do tempo. Mas só avisa pra gente quando tá faltando 1 minuto e 30 segundos, tá? Não, ele passou do tempo? Nenhum. Passou então? Foi só uma explicação técnica para não ficar a narrativa de que fez coisa errada. Não, ele não fez nada errado. Ele fez um negócio correto tecnicamente. E eu quero ver quem vai derrubar tecnicamente a decisão dele. Porque a decisão dele está correta. Não foi por ordem minha. Eu fiquei sabendo desse caso pela imprensa. Mas o que ele fez está correto. E isso tudo vai ser reconhecido a tempo e a hora. Infelizmente, as ações dessa petistada toda impregnada aí em determinados órgãos vai criando um reboliço em órgãos da imprensa, que muitos deles também estão aparelhados pela esquerda caviar aí, que vive muito bem, obrigado, mas faz discursinho leve. Essa turma fica propagando mentira. Você quer comentar sobre isso? Por favor. Tá, então vamos lá. Tem uma coisa que eu acho que é importante. Eu lido muito com essas narrativas e fumacinhas e historinhas do mundo bolsonarista. E uma coisa que eu aprendi é que eles são muito bons de criar mentira, de jogar uma data, de não sei o quê. E que é importante sempre a gente forçar a olhar para o todo. De fato, o Salles, ele vai responder a muitos processos. As histórias que ele contou não me convencem, mas quem tem que ser convencido é o juiz, a juíza com os fatos. Eu ganho todos os casos. Agora, o que fica claro é que é uma pessoa que tem várias acusações e eu acho que é importante, enquanto mulher, que eu faça uma fala em relação a Marina Silva. É uma mulher que passou fome, com uma história de muita luta, reconhecida aqui, internacionalmente. Foi muito bom. Que foi a melhor ministra do meio ambiente que nós já tivemos. Eu dei o exemplo ouvindo, por mais que estivesse falando um monte de besteira. Então, acho que é importante ouvir também. Então, a gente ter
uma mulher como essa, que sim, ela pegou uma gestão em que havia um pico de desmatamento e o que ela entregou foi uma redução de 75% no desmatamento. O que você entregou foi um aumento no desmatamento. Foi um desmonte do IBAMA. Foi o desmonte do meio ambiente. Ela também recebeu o desmatamento. Então vale e ela diminuiu. Você recebeu e você aumentou. Essa é a diferença principal. A segunda diferença, que eu acho que é importante a gente trazer, é que você enfraqueceu muito o Ministério do Meio Ambiente. O recurso que hoje existe para o Ministério, ele é metade do que existia há poucos anos atrás. Se você olha para o IBAMA, o órgão foi esvaziado. Em 20 anos, é o momento em que o IBAMA coloca menos multa, sendo que o desmatamento está muito maior. Então, tem muita troca de servidores, tem muita perseguição porque alguém falou mal dele, porque alguém falou mal do Bolsonaro. Caiu o recurso. Eles simplesmente abriram mão de fazer a fiscalização e entregaram para os militares. Por que um Ministério do Meio Ambiente abriria a mão da fiscalização e diria, militar está com vocês? E aí teve um levantamento que o meu time fez, a gente tem um cientista de dados, tem um trabalho bem bacana nessa direção, mostrando que a efetividade das GLOs, das operações militares, é zero. Ou seja, o Ministério do Meio Ambiente, por alguma razão que eu não entendo, abriu mão do seu papel de fiscalização, entregou para os militares que não têm essa competência mesmo, e isso prejudicou muito o combate ao desmatamento. Então, o que fica para mim, para a gente se fixar nas grandes coisas? E vamos comparar com o que aconteceu antes. 2 ministros que pegam um momento de um pico de desmatamento, uma reduz, o outro aumenta. Uma ministra que fortalece, e não foi só a Marina Silva, foram outros também, ministros que fortalecem a fiscalização, fortalecem o aparato, dão mais autonomia para os servidores. O que faz o outro ministro? Permite que o orçamento caia, permite que outras pessoas façam o seu trabalho. Parece que não quer fazer o trabalho de ministro do Meio Ambiente. Vê essa fiscalização diminuindo, o IBAMA não multa mais quase ninguém. Esse negócio vai diminuindo no momento que a gente mais precisa. E aí a terceira falácia, e eu vou finalizar com ela. O governo Bolsonaro, o Salles, criaram uma narrativa que é a seguinte: mas o pobre que mora na Amazônia que desmata por necessidade. Gente, sério mesmo, não sei se você conhece a Amazônia, eu conheço. Imagina, eu fui 59 não é a vezes pessoa, na Amazônia. A narrativa que eles têm é que é a pessoa que poda a árvore que está desmatando, a pessoa que queima o seu lixo. O desmonte que a gente está vendo, a destruição da floresta, é por gente rica. É por facção criminosa que tem dinheiro para ter equipamento, para ter, capanga para matar os outros, para ter arma. Então, fica se escondendo por trás, sim, de uma população que está abandonada, que é pobre, para esconder o crime de gente grande, gente perigosa, gente bem financiada. O que vocês fizeram não só aumentou a criminalidade na Amazônia, aumentou a pobreza na Amazônia, mas pior, permitiu que essas pessoas tivessem licença para matar e desmatar. E aí eles falam tanto da questão das armas que uma hora eu vou querer voltar para a gente falar. Então... Mas só para dizer, a Amazônia Legal foi a área em que mais aumentou a circulação de armas e a área no Brasil em que mais aumentou a taxa de homicídios. Tá. Olha, precisa dar uma estudada antes de falar essas coisas. Primeiro, o último concurso que o PT, a esquerda, fez no IBAMA foi em 2009. O concurso de lá para cá foi nós que fizemos no Ministério. Foi na minha gestão. Nós fizemos o concurso para recontratar uma parte dos funcionários que estavam faltando. E contratamos agora 800 pessoas. O Ministério do Meio Ambiente foi recebido por nós com 50% de déficit de funcionário, tanto no IBAMA quanto no ICMBio. Ou seja, nós recebemos o desmonte ambiental. Nós não fizemos o desmonte ambiental. E nós não conseguimos recolocar as coisas na posição correta porque o PT tinha roubado tanto no Brasil, mas roubado tanto, que o orçamento público, o dinheiro da União, estava faltando. Nós precisamos primeiro arrumar as contas para depois fazer o concurso. E está feito o concurso e está contratado. Então, desde 2009... O Bolsonaro foi eleito em 2018, tomou posse em 2019. Você tem 10 anos de redução do número de funcionários, tanto aqueles que se aposentaram, outros faleceram, outros mudaram de profissão, não interessa. Você tem uma queda gigantesca da quantidade de funcionários, 50% do IBAMA e do ICMBio. Este foi o IBAMA que a esquerda nos legou, este foi o ICMBio que a esquerda nos legou. Segundo, os processos de autuação que você está falando, vieram do sistema antigo com 12 anos para acabar um processo administrativo. A primeira citação para você entregar uma intimação para um autuado, se cometeu um ilícito ambiental, entrega a autuação. A primeira autuação era com 180 dias de processo.
180 dias para você entregar. Era o sistema totalmente ineficiente do IBAMA, com estoque gigantesco de multas nunca cobradas, nunca aplicadas. E muitas das quais improcedentes, que eram derrubadas na justiça. O que nós fizemos? Primeiro, informatizamos tudo. Criamos um sistema que funciona muito bem, obrigado, aqui no estado de São Paulo, chamado conciliação ambiental, que chama o autuado para vir conversar com o órgão e tentar um acordo nos primeiros 30 dias. Não deu acordo, toca o processo. Para você não ter que esperar 12 anos para chegar ao final do processo e descobrir que o processo era nulo, que faltava documento e tudo mais. São Paulo isso funciona extremamente bem. Por que no IBAMA não funcionou? Porque tem tanto petista e PSOL dentro dos órgãos que a turma boicota tudo. É engraçado. Ué, mas é verdade. 22 anos de esquerda no poder. Não, mas não é isso, não. 22 anos de esquerda no poder. 22 anos de esquerda no poder. Colocando ideologia errada, processos errados, produzindo normas equivocadas. Você não arruma um país em 4 anos depois de 22 anos de esquerda no poder. Uma esquerda que vai comendo o governo por dentro, vai aparelhando todos os órgãos, cria um monte de conselho para discutir nada e coisa nenhuma, mas só serve de cabide de emprego para esquerdista incompetente. Foi isso que nós encontramos no governo Bolsonaro. Um país destruído pelo pessoal da esquerda. Vocês têm que respeitar os servidores públicos desse país. A gente respeita. Tanto que nós estamos dando não só aumento, como contratamos os servidores. Agora, há uma coisa que o serviço público precisa ter, chamado meritocracia. E não a demagogia, senão todo mundo ganha igual. Não. Todos vão ter a oportunidade de trabalhar igual e ganhar bem. Quem ganhar bem recebe um bônus. E o bônus tem que ser bom. É isso que eu defendo, é a meritocracia no serviço público, porque há uma parcela bastante significativa de funcionários que gostariam de estar fazendo um bom trabalho, gostariam de estar entregando coisas boas, mas por outro lado são coagidos pelos ruins que estão dentro do serviço público, que não deixam eles trabalhar. E pior, todos ganham o mesmo salário, o bom e o ruim. Quer dizer, isso é um incentivo à vagabundagem. Porque se quem não faz nada ganha o mesmo do que trabalha bastante, o que trabalha bastante fica desestimulado. Então nós temos que apoiar os que fazem bom trabalho no serviço público. Essa história de que nós desmontamos o IBAMA é totalmente mentirosa. Nós recebemos o IBAMA destruído. E digo mais, menor o orçamento... taxa de multas dos últimos 20 anos. É lógico, todo mundo parou de trabalhar, foram vocês que fizeram Fique em Casa. Inclusive, quem ficou em casa foram os fiscais do IBAMA e do ICMBio, que muitos dos quais já tinham uma idade que não podiam ir mais para campo por causa das restrições do Covid e tudo mais. Então, vocês fizeram Fique em Casa. Vocês, a esquerda que fez. Vocês aliás, as pessoas... o nosso povo de ter a vacina muito antes. Imagina, nós que compramos a vacina. 1 mês e meio de atraso, porque queriam ganhar dinheiro com ganhar dinheiro? Mas só uma coisa, isso é um outro assunto. Vocês querem terminar isso? Não, vamos só terminar o do IBAMA. Vamos só concluir. Eu tenho mais uma pergunta sobre desmatamento antes da questão do armamento. Tá bom. Não, vamos fazer várias. Nós temos tempo aqui. O IBAMA foi recebido por nós destruído. O IBAMA tinha um orçamento totalmente desajustado. O IBAMA tinha um sistema totalmente estragado. Fomos nós que arrumamos isso. Agora, a narrativa da esquerda é sempre assim: esse governo não gosta do meio ambiente, esse governo autorizou não sei o quê, esse governo... Isso não é verdade. Simplesmente não é verdade. E o fato de cair o número de multas se deve a várias coisas, mas dentre elas, o Fique em Casa, que inclusive os fiscais do IBAMA não foram a campo. Agora, também não foi só isso. Você perguntou o negócio da GLO, só para um segundo. A GLO só foi obrigada, o governo só foi obrigado a acionar a GLO ambiental porque vários governos da Amazônia, vários governos, não foi um nem dois, que são governados pela esquerda, se recusaram a colocar, como de fato faziam no passado, a polícia militar para dar sustentação às operações de IBAMA e ICMBio. E por isso que se colocou as Forças Armadas para atuar. Essa é a explicação, na verdade. Tá. Ele está com os dados do que quer ler? Os dados do INPE. É uma pesquisa que foi feita de 1995 até a atual data de 2022. Qual é o pico? E aí, assim, o pico foi dado em 1995, e aí, assim, a pesquisa é feita por 1.000 quilômetros quadrados. Então, são 29 mil quilômetros de desmatamento, que foi dado em 95. Aí, a Marina Silva, ela assume em 2003 e ela herdou 25.000,3 de desmatamento. E aí, em 2004, ela foi para 27 mil. Só que aí depois ela vem numa decrescente até o final do mandato.
E aí ela reduz até 12,9 mil quilômetros. De 27 ela reduz. Caiu até 2012. Aí exatamente, até 2012 vai até caindo 4 mil e pouco. Isso. Aí depois ele volta. Começa a subir. E atualmente está em 13 mil. 2013. 2013 começa a subir novamente. Veja que a narrativa de que começou a subir no governo Bolsonaro é mentirosa. A subida maior foi... Agora tá atual, os dados Fala atuais... por favor da gestão dele, que foi o que eu falei. Começou a subir de forma abrupta quando ele entrou. Exatamente. Traz, por favor. Entrou abrupta E todo agora. mundo que tiver dúvida, é só voltar e olhar. 17 não era o governo Bolsonaro, era o Temer. Atualmente Mas voltou eu para falei 13,2 mil quilômetros atual, é o dado atual. Você pode falar dos 4 anos do governo Bolsonaro? Na ordem? 2018, 2019, 2020 e 2021, tá? Vamos lá. 2018 foi 7,5 milhões, aí 2019 foi para 10. Aí herdou isso, aí quando entrou, foi para 10. Foi para 10, 2020 manteve em 10 e agora está em 13 mil. Por que aumentou o desmatamento na gestão do governo Bolsonaro? Porque na gestão que você critica, diminuiu. Quando a gente olha ao longo dos anos. Por que só fez aumentar com vocês? Não, veja só. A pergunta é clara. Por que aumentou na gestão do governo Bolsonaro? Óbvio, as pessoas na Amazônia, ao contrário, foi bom você ter perguntado isso, porque me dá a oportunidade de dizer o seguinte. Quem promove, quem organiza os grandes desmatamentos de grandes extensões de terra são realmente grandes investidores criminosos. Quem faz o grande investimento para as ações criminosas... Quem que faz isso aí? Tem de tudo. Tem tráfico de droga. Não, é crime organizado. Tem tráfico de droga, tem crime internacional. Tem uma série de interesses aí grandes. Agora, o que acaba acontecendo? As pessoas da Amazônia, os 23 milhões de brasileiros da Amazônia, por ausência de alternativa, ele vai trabalhar para o cara que organiza. Você tem gente por trás que financia? Sim. Poderosa, que se beneficiou muito com o governo de vocês. Vocês não, se beneficiou da Amazônia, do desmatamento e dos crimes na Amazônia há 30, 40 anos. Mas nunca tiveram tanta desregulamentação para fazer o que queriam. Mas não é desregulamentação, Tabata. A questão que você precisa entender, você estudou fora, você sabe. Mudou alguma coisa que está mais fácil? Não está mais fácil. Não está mais fácil. A lei é absolutamente a mesma. Fizeram vários decretos, permitiram que várias coisas acontecessem. Cita um decreto Iam, por exemplo, fazer com que o IP... Cita um decreto. O IP é uma madeira super importante de exportação para o Brasil. Tinha todo um movimento para que entrasse, e tinha razão para isso, dentro da lista de espécies ameaçadas de extinção. Uma das coisas que ele fez enquanto ministro foi proibir que isso acontecesse. Não é verdade, isso foi em 2018. Então é mais fácil explorar a questão do... É mais fácil explorar o IP? Não, isso foi durante o seu governo. Não, que você colocou impediu. O IP como lista dos sítios foi em 2018. Mas foi você que tinha um movimento para entrar na lista de espécies em extinção e você proibiu que isso acontecesse. Vamos explicar a regra de mercado. Então fica mais fácil explorar o IP essa mentalidade. Então, vamos explicar a regra de mercado, porque é essa mentalidade que faz com que os amazônicos continuem miseráveis. Aqui, tá? Não, pode pegar 20 até. Essa regra, essa mentalidade que faz com que a Amazônia seja miserável. Essa é a mentalidade da Marina Silva. Eu vou explicar para você por que esse não pode ser assim. O manejo florestal, o setor de manejo florestal, que é responsável pela manutenção da floresta. Porque você pega numa área, por exemplo, de 20 alqueires, 200 alqueires, tira 10 árvores e mantém todo o resto. Só que é o dinheiro que os produtores recebem com essas 10 árvores que permitem que eles tenham uma atuação ociosa em todas as outras árvores daqueles 20 alqueires, por exemplo, que é um talhão, como se chama. Então você tira alguns espécimes e você tira em geral os mais velhos, porque a árvore também morre, a árvore também estraga. Então tem uma lógica para você identificar quais são os espécimes que podem ser retirados. Então o que acontece? O mercado internacional, que é o maior comprador das madeiras de qualidade, né? A madeira mais barata, com baixo valor agregado, é utilizada no Brasil, especialmente na construção civil. As madeiras mais caras são exportadas para a Europa e para os Estados Unidos. Muito bem. As madeiras mais valiosas, dentre elas o IP, são as que sustentam o produtor rural, o que tem um manejo florestal, para não ter que fazer mais nenhuma outra atividade dentro daquele talhão. Quando vem uma norma radical e diz assim, olha, estas espécies aqui, não foi só o IP, teve outras, essas espécies aqui precisam parar de ser exploradas, o que o sujeito fala? Olha... Não é parar de ser explorada, existe uma fiscalização maior. A lei dos CITES coloca a madeira, você está equivocada. A lei dos CITES, o convenção lei não, porque é uma convenção internacional. A convenção dos CITES coloca a madeira numa lista de madeiras que não podem ser exportadas. Tá? Ela veda
a utilização dessas madeiras. Significa você virar para aquelas pessoas que moram lá na floresta e dizer o seguinte: a única coisa que te dá dinheiro, você não vai poder fazer. Não, deixa eu concluir. Eu estou te respondendo tecnicamente. Se você tiver um argumento técnico, você pode me trazer. Mas é técnico, não narrativa. A lista dos sítios proíbe de exportar, proíbe de negociar, inclusive, essas madeiras. Então, o que acontece na prática? O produtor, aquele que tem o manejo florestal e que faz com que ele ganhe dinheiro com isso e, consequentemente, mantenha todo o resto daquelas áreas, ele fica sem renda. Aí, o que vai acontecer com ele? O que aconteceu nos governos do PT. Você asfixia o morador da Amazônia de tal forma que ele vai fazer o que der, o que aparecer pela frente para sobreviver. Porque o cara não vai morrer de fome, ele não vai ver o filho não ter medicamento, ele não vai ver a família não ter comida, não ter uma casa, não ter uma determinada qualidade de vida, só porque a moça lá de não sei aonde quer colocar de qualquer jeito todas as espécies valiosas da Amazônia na lista das CITES. Não é essa a maneira de fazer. Você tem uma metodologia para fazer manejo florestal e que permite que essas pessoas sobrevivam com dignidade, com a receita que eles oferem com esta atividade. Se você fala para eles, você não pode nada. Você não pode IP, você não pode maçaranduba, você não pode nada. Você só pode tirar madeira que o mercado não paga. O que acontece com essa pessoa? Morre de fome. Se ela morre de fome, ela vai ser o quê? Grileiro, vai trabalhar em garimpo ilegal, vai trabalhar em qualquer outra coisa que seja permitido, que ela tenha oportunidade de fazer. É uma lei de mercado. A principal diferença entre eu e, enfim, vários ambientalistas que eu admiro, respeito, por quem o Salles tem um grande desrespeito em sua fala, e vocês, é que a gente está olhando para frente, vocês estão olhando para trás. Eu estou olhando para a realidade. Vocês acham que a única maneira do Brasil se desenvolver é desmatando. Que a única maneira do Brasil se desenvolver não é desmate, isso é manejo destruindo florestal. A Amazônia. E aí, aqui, eu me alio a uma ala que é séria, que é responsável, que segue a lei do agro, que é muito crítica à sua gestão, inclusive, e isso você não explica, que é a seguinte: olha, nós não precisamos derrubar a Amazônia para o Brasil se desenvolver. Isso não é derrubar inclusive, a Amazônia. Eu tenho um projeto de lei que destina 15% do FAT, que é um fundo de apoio ao trabalhador, para que a gente possa incentivar a economia verde. O governo Bolsonaro foi um dos que mais destruiu a pesquisa nesse país. Está na hora da gente entender, virar a chave, que o Brasil, ele ganha dinheiro, ele se desenvolve com a floresta em pé. Porque essa mentalidade de que tem que derrubar a árvore, tem que desmatar, para que a gente possa se desenvolver, talvez tivesse sentido 200 anos atrás. E eu acho que vocês erraram nessa questão. O que você defende é uma visão de 200 anos atrás. Manejo florestal é 200 anos atrás? A visão de hoje, de que você mantém a floresta em pé e você a explora de outras formas, com economia verde, o que com que pesquisa. É economia verde? Dá um exemplo. Uma Isso, forma, por explica aí a exemplo, economia verde. Vamos lá. a gente pode falar de energia, mas o que eu acho que faz mais sentido na questão da Amazônia é você falar de pesquisa. Você entrar para a floresta para entender quais são os medicamentos que estão lá, em tantas plantas, árvores que não foram exploradas, que podem trazer muita riqueza para o Brasil. É você, de fato, entender aquela biodiversidade. Você entender todo o avanço tecnológico que está ali dentro. Se o Brasil olhasse para a Amazônia com essa inteligência de entender, tem muita espécie aqui que não está catalogada, tem muito conhecimento que não foi explorado, a gente veria que, por exemplo, tem muito investimento que pode vir da área de saúde, da área de farmácia, que não acontece. Porque, entre outras coisas, é um governo que não valoriza a pesquisa, é um governo que é extremamente violento e aumentou muito a violência na Amazônia. Existia antes do Bolsonaro ou não? Qual foi a riqueza que essa sua ideia trouxe antes do Bolsonaro para a Amazônia? Só para eu saber. Só para deixar muito claro, eu estou no meu primeiro mandato. Não, mas então cabe a mim justificar o que essa tese não fica de pé. E eu vou te explicar por quê. Claro que fica de pé. Então, eu vou explicar para você por que não fica de pé. Acho que tem 3 pontos principais. Primeira coisa, a gente tem 2 fundos, o Fundo Amazônia e o Fundo Clima, com bilhões de reais parados por todo o desmantelamento que ele fez enquanto estava lá. Foi a Noruega que mandou suspender, o Brasil está numa... Pela sua atuação, né? Vamos ser bem sinceros e honestos aqui. Pelos esquemas de dar grana para a ONG que não fazia nada. Por isso que, não, por causa da sua atuação. Não é verdade, não. Então, a gente tem um mundo que está olhando para a questão ambiental, que vê um potencial enorme no Brasil e que está disposto a pagar dinheiro para a gente, que pode, inclusive, ser transferido para essa população mais vulnerável para manter a floresta de pé. Tem país que vai ter que pagar para fazer a transição climática, para poder se adaptar. O Brasil não é esse país. O Brasil é um país que recebe dinheiro para manter a floresta de pé.
quanto a gente recebeu até agora, nesses 15 anos de acordo de clima. Segunda coisa que a gente poderia fazer é olhar justamente com esse olhar inteligente de entender que não é derrubando a floresta, não é acabando com a Amazônia que a gente vai se desenvolver, é trazendo isso pesquisa. Tudo é frase de efeito. É fazendo pesquisa, é você investindo em inteligência. E tem uma terceira coisa que eu volto a fazer. O governo Bolsonaro, o Salles, essa turma toda se esconde por trás do sofrimento do povo para esconder o crime que está acontecendo. O governo Bolsonaro atrasou a vacinação em um mês e meio. Já virou vacinação? Atrasou a vacinação em um ano e meio, em um mês e meio, porque tinha gente querendo ganhar dinheiro. O que parece, com todos os indícios que a gente tem de corrupção, é que vocês passaram a boiada, como você falou, e foi uma coisa tão triste. Você falou que era para usar a pandemia para passar a boiada, para desregulamentar, para destruir o aparato legal. Então, vocês fizeram com que fosse muito mais fácil desmatar, com que fosse muito mais fácil cometer o crime. E aí o que vocês falam? Não, nós estamos fazendo isso para proteger a pessoa mais pobre. Não é. Quantos vocês fazem isso para proteger o crime, para proteger os poderosos, para proteger as pessoas que estão lá para fazer as piores coisas. Responde. Se vocês de fato estivessem olhando para esses mais vulneráveis, vocês levavam um projeto. Vocês tinham uma inteligência. Uma pergunta objetiva. Quanto o Brasil recebeu de crédito de carbono? Vou te fazer uma pergunta. Não você fala tanto... Deixa eu só terminar minha fala, porque eu entendo o seu desespero. Você eu estaria extremamente angustiada no seu lugar. Nenhum. Eu estaria, inclusive, com medo de ser presa. Mas, graças a Deus, eu tenho um mandato extremamente limpo. O ponto é, vocês dizem defender essa população e o que vocês entregaram para essa população é um país que passa fome. É um país que é miserável. É uma Amazônia que é muito mais... Em termos de fome, o Lula entregou um país com muito menos fome do que tem hoje. Inflação, falta de energia elétrica, roubalheira. Vocês fizeram o Brasil entrar para o mapa da fome. Então a gente está falando de uma Amazônia legal, que ficou muito mais violenta, que ficou muito mais criminosa, com muita facilidade para o crime organizado, porque vocês desmantelaram tudo que existia ali de proteção. Imagina. E, de novo, a sua visão vai ser enterrada porque ela é uma visão do passado. Ela não cabe em 2022. Vamos 5 minutos aqui, então. Vamos lá, vou responder. A questão, a gente vai para qual questão agora? Vai para a questão da pandemia? Eu só quero que... Em algum momento eu quero trazer a questão das armas. Mas pode trazer já. Não, vamos trazer já. Eu vou falar 5 minutos, só quero que ela responda um item. Quanto que o Brasil recebeu de crédito de carbono nos últimos 15 anos? Você sabe que a gente não tem um mercado de carbono hoje. O Brasil recebeu... Eu fiz uma pergunta objetiva. Qual é o valor? E eu vou te responder de forma objetiva. A única razão para o Brasil não ter um mercado de carbono regulamentado é porque vocês não sabem fazer o trabalho de vocês. Quer dizer, durante 15 anos, o Bolsonaro é presidente há 3. Então quer dizer que há 15 anos a gente não recebe nada. Vocês tiveram quase 4 anos para poder regulamentar um tema que é do mais relevante, que é o mercado de carbono. É que nem a pergunta que eu perguntei da Marina Silva, que ela não queria falar o nome Marina Silva. Gente, quantas vezes eu falei o nome da Marina Silva com muita admiração. Quanto que o Brasil recebeu nos últimos 15 anos de crédito de carbono? Tem uma coisa que você tenta esconder. Não, eu tô te respondendo. Não existe um mercado regulamentado de carbono porque vocês são corruptos. Você tá enrolando, Tabata. Você não sabe a informação, você tá chutando com os dois pés. Você quer que a gente levante lá ou você tem? Eu tenho a informação de cabeça aqui, imagina. O Brasil não recebeu nada de crédito de carbono nos últimos 15 anos. Porque não existe um mercado regulamentado, porque vocês não fizeram. Não fizeram o quê? Quem era ministra era a Marina Silva, a Isabela Teixeira, o Zequinha Sarney. Vocês querem comparar o Brasil em 2022 com o Brasil em 2002, quando a questão climática, quando a questão ambiental não tinha o tamanho que ela tem hoje. Vamos ver se você aprende essa informação para nunca mais ter que enrolar para não responder. Toda a questão ambiental, ela fica cada vez mais relevante no mundo e vocês vão na direção contrária. No momento em que o Brasil olha para o mundo, você saber e não ter que enrolar desse jeito. Vamos lá. Eu não estou enrolando, estou dizendo que a culpa é de vocês. Culpa do quê? Eu estou falando 15 anos. Vocês tiveram 4 anos. Gente, tem temas que eles não tinham a mesma relevância 20 anos atrás. O Brasil era admirado por todo mundo. Convenção do Clima, o que vocês fizeram foi a gente ir para fora para as pessoas nos perguntarem que raio está acontecendo com o seu país. Deixa eu te explicar para você não ficar mais enrolando o que você está fazendo agora. A imagem do Brasil então eu vou te explicar a informação para você aprender. E vocês tiveram 4 anos para fazer e não fizeram por corrupção, por incapacidade, por incompetência. Vocês fizeram. O partido mais corrupto da história, os piores escândalos foi na sua turma. Esse
esse bate-bola aí, eu tô chamando de bate-bola, não de bate-boca. Eu parei o cronômetro aqui em 1 minuto e 21 e agora Então, você continua. vou responder então... meus 5 minutos aqui, vai. Porque assim, eu perguntei qual era o número, ela não sabia e começou a enrolar. Como que não deixa eu responder. Não sabia. aconteceu porque não existia a regulamentação, não é verdade, porque vocês não é verdade. fizeram. Continua não tendo a regulamentação e agora está recebendo. Veja como você não tem informação, você não sabe o assunto e está querendo dar pitaco. O Brasil está recebendo o crédito de carbono faz 3 anos, desde que começou o governo Bolsonaro. O decreto que permite o mercado voluntário de carbono foi assinado pelo Bolsonaro em dezembro de 2019. E existe uma lei travada no Congresso que vocês não deixam. Eu não estou chutando. Você está chutando com os 2 pés. Pode pesquisar projetos de lei do mercado de crédito de carbono. Vê o status. Mas não precisa do mercado. Claro que avançou. Eu vou te explicar qual é a resposta. Vou explicar qual é a resposta. Para ver se você aprende, as pessoas que estão assistindo vão ficar sabendo também. E pesquisem para não cair em todas as mentiras que você exato, conta. você fala a verdade. Eu preciso falar pro pessoal de casa. É a única coisa que eu tô pedindo. Pesquisa cada coisa. Então pesquisa, vamos lá. Acordo do Clima, Convenção do Clima, Protocolo de Quioto e Acordo de Paris. Desde que começaram esses movimentos pró-agenda climática no mundo e que vários esquerdinhas foram lá fora fazer propaganda dos seus currículos pessoais e o Brasil foi colocado na maior encrenca, porque nós assumimos um monte de compromisso e não recebemos nada por isso. O sistema RED+, que é o sistema REDD+, o protocolo de Quioto, o Acordo de Paris e o próprio Convenção do Clima fizeram com que o Brasil tivesse um crédito acumulado em todos esses 15 anos de 394 bilhões de dólares. E esse pessoal nunca pagou. Se você pegar o volume de carbono evitado, graças ao Brasil, agricultura brasileira, moradores brasileiros, produtores brasileiros, e deixaram de emitir um determinado volume de toneladas de carbono que, calculados à razão de $37 a tonelada, que é o que se pratica na Europa, o Brasil tem um crédito a receber de 394 bilhões de dólares. Quanto que esses países pagaram para nós? Nada. O mercado de carbono só começou porque havia nessa mentalidade esquerdista que o governo tem que se meter e tudo mais, uma regra dentro do Ministério do Meio Ambiente da gestão anterior, de que todas as negociações de carbono deveriam passar pelo crivo governamental. Nós falamos negativo. Todos aqueles que tiverem créditos para vender, seja para mercado voluntário nacional ou internacional, podem vender. E aí o mercado começou a nascer. Com o nosso decreto de dezembro de 2019, assinado pelo Bolsonaro. O mercado voluntário independe de vocês. Não independe, não. Independe que você 100%. Não sabe, mas acontece que o mercado voluntário... O que eu estou falando é da falta de uma regulamentação. Não, você não sabe essa informação. O mercado voluntário de carbono passava pelo governo até dezembro de 2019. Vai ver qual é o decreto. Vai ver qual é o decreto de 2019 do Bolsonaro. E eu peço às pessoas que pesquisem o que aconteceu com o projeto. Que projeto? O projeto da Câmara está parado lá. O projeto da Câmara está parado. Vocês não querem que vocês avance. O quê? Eu nem era mais ministro quando teve o projeto. Eu tenho depois uma pergunta. Nem Pode teve, continuar mas aí. Vai, termina seu o que eu estou dizendo mentira. foi coisa que nós fizemos. O decreto de desregulamentação do mercado voluntário de carbono foi feito por nós. Poderia ter sido feito. E sabe o que o setor privado fala do seu decreto? Que ele era desnecessário, porque isso já estava acontecendo. Então? Por que eles não fizeram? O mercado voluntário já estava acontecendo. Não estava. A pergunta é por que vocês não permitiram que a lei tramitasse no Congresso o projeto? Fomos nós que demos as informações que permitiram aos diversos deputados que participaram poder ter dados. Agora, havia um grupo de trabalho, uma construção de anos que vocês jogaram no lixo. Não jogamos lixo nada. Porque vocês não gostam de nada que é técnico, nada que é sério. É que vocês gostam de mercado que dá dinheiro para ONG, para acadêmico de esquerda, para ficar fomentando esse gira-gira. Né? Você falou do Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia parou porque a Noruega não concordou com a mudança de governança. E sabe qual era a mudança de governança? A gente parar de dar dinheiro para projetos que não atingiam resultado nenhum. Nós fizemos um levantamento dos projetos e tinha um monte de ONG, um monte de bonitinho aí. O fundo travou porque não há nenhuma confiança na gestão ambiental desse governo. Porque o fundo travou porque a Noruega queria dar dinheiro para as ONGs que estão acostumadas a navegar na Noruega, só que em território brasileiro. E o governo Bolsonaro... Mais uma falácia, não é falácia, essa é a realidade. Gente, essa é a realidade. Quando nós quisemos melhorar a governança do Fundo Amazônia, o pessoal falou, não. Ou continua como está... Vocês queriam tirar toda a democracia que existe
democracia elegeu o Bolsonaro, é ele que é o presidente, não é o Che Guevara, ele foi eleito não é o presidente, Lula, graças a não é Deus, ninguém. não ditador. Então, ainda assim, ele exato. precisa ouvir as pessoas. Mas ele na ouve. construção. Agora, não quer dizer que você precisa não concordar. Uma coisa é ouvir, outra coisa é ter que Graças concordar. a Deus, ele não é ditador. Ele foi eleito presidente. Ele não é ditador a mesmo. Noruega Quem quer ser ditador perdeu é a o Lula. confiança Esse sim quer ser porque ditador. vocês tiraram toda a democracia que existia na Noruega gestão do quis fundo. retaliar o governo Vocês queriam usar porque o nós dinheiro do jeito mostramos de que eles vocês. usavam o dinheiro para dar cala-boca em ONG que em aconteceu torno com dos essa projetos questão da noruegueses Noruega? na Amazônia. Qual que é a O que questão da aconteceu foi o seguinte, é simples. Depois a Nós outra pegamos versão. o Fundo Amazônia, fizemos um levantamento da efetividade dos recursos. Primeiro, para começar, que perto do que o Brasil tem a receber, né, nós temos os 394 bilhões de dólares, que dá 1,5 trilhão de Essa reais. foi uma conta que eles inventaram. Não é Isso conta tá inventaram. escrito em canto Vou nenhum. te ensinar a conta. Não está escrito Você em pega o volume de canto nenhum. toneladas de carbono que o Brasil evitou, que está registrado da UNFCCC. Então, que é o órgão da Me ONU diz de o mudança. tratado que foi assinado por todos esses países dizendo que o Brasil ia receber esse dinheiro. Desculpa, tá dito lá, é a regra da UNFCCC. Eles, o braço da A ONU... única coisa que vocês fizeram foi impedir que o Não, Brasil não é verdade. recebesse bilhões de reais de Imagina, outros você tá países enganada. e travar o dinheiro Nós que estava no nosso mostramos país de combate a quanto... Não é desmatamento. verdade, olha só. Nós mostramos Mas só quanto tem minha era o pergunta nosso... sobre armamento Vamos aqui lá, ainda. pode fazer a pergunta do armamento. Nós fizemos uma conta e mostramos lá na Copa em 2019, em Madrid, dizemos assim, ô países ricos, é o seguinte... Vocês ficam com esse lero faz 15 anos e não pagam o que vocês prometem. Vocês prometeram protocolo de Kyoto, o Brasil morreu na praia com 250 milhões de toneladas, que dá quase 9 bilhões de dólares, que vocês não compraram. Vocês negociaram Kyoto, não pagaram. Vocês negociaram Convenção do Clima, não pagaram. Vocês negociaram o sistema RED+, não estão pagando. E vocês negociaram Paris, que era para dar 100 bi de dólar por ano aos países em desenvolvimento a partir de 2020 e também não estão pagando. Então, antes que vocês venham dar pitaco no nosso país de novo, paguem o que está em aberto. Deixa eu concluir. Quanto que está em aberto? Nós pegamos os dados da UNFCCC, não é dado do governo Bolsonaro, não. É dado da ONU. Que eu não gosto da ONU, mas é verdade. O dado está lá. Quanto tem lá? 82 milhões de toneladas. Voltar para o passado, pelo Não amor tem de problema. Deus. Vocês gostam dessas Muito coisas. retrógrados, Não sei o quê. muito, Tal. Não sou muito. retrógrado, eu sou sincero. Tá, mas termina de Mas responder deixa sua eu versão terminar. aí do Então, vamos fundo, lá, que eu ainda tenho a Isso. minha pergunta que eu Então não você vai consigo perguntar a fazer. sua versão do fundo depois, se você quiser. Nós pegamos o volume de toneladas de carbono que o Brasil evitou via desmatamento, via processo industrial, via modernização de uma série de coisas, de todos os setores. Está lá registrado na ONU, o volume. Aí você pega aquele volume e multiplica por 37 dólares a tonelada, que é o que se pratica na Europa. E a Europa não compra do Brasil, como não compra de outros países em desenvolvimento que não sejam africanos. Por quê? Porque eles querem manter um mercado fechado, um mercado protecionista de carbono dentro da Europa. Então eles só fazem negociações entre eles para manter o preço, para manter o mercado entre eles. Quer dizer, eles falam para nós, cuida da Amazônia. Eu falo, tá bom, então compra os nossos créditos de carbono. Ah, não vou comprar, vou fazer só aqui no mercado europeu. E continuam desde 2009, 2010, só comprando dentro do mercado europeu. Protecionismo de crédito de carbono. E a gente morrendo com esses créditos na praia. 394 bilhões de dólares. Nós apresentamos a conta, olha, enquanto vocês não pagarem, vocês não vêm dar palpite aqui. Aí levanta a esquerda, mas tem o Fundo Amazônia. Primeiro que o Fundo Amazônia é R$1 bilhão. 1 bilhão de dólares. É R$1 bilhão em 10 anos. Significa que você recebeu 100 milhões de dólares por ano. Se você fizer uma linha direta, tá? 100 milhões de dólares por ano. Primeira coisa. Então, Acho que é bom cronometrar, porque ele não está só explicando. meio por cento do que é o fundo. Não, só isso. É só para ver o seguinte: estão fazendo um carnaval em torno de um negócio que é 0,5% do todo, e o todo ninguém nunca se importou em discutir. Só isso. Então veja que a narrativa é muito diferente da realidade. Muito. Tá, você vai falar sobre o que agora? Vai comentar sobre armamento. isso? Só uma questão do fundo, enfim. Então vamos lá. O que eu acho mais legal é que o povo é muito mais inteligente do que vocês acham. E todo mundo pode e deve pesquisar Pesquisa. e desconstruir todas as suas mentiras. Mas em relação ao fundo, o que aconteceu foi, o Brasil se desmantelou tanto na questão do desmatamento, realmente ele conseguiu passar a boiada, e uma das coisas que eles fizeram foi interferir na gestão desse fundo. Então era uma gestão bem democrática, que ouvia diferentes lados, tudo é democrático. e eles tentaram destruir isso. Eu e vi aí a os ação países, democrática obviamente, no meu carro semana passada. é uma pessoa um pouco revoltada, né? Mas tudo bem. E aí os outros países olharam para isso e falaram, cara, não tá certo, o que vocês estão fazendo? E aí isso travou o fundo. E existe também o Fundo Clima, que não está sendo executado. Então são recursos que vieram de outros países,
um incentivo para que a gente continue o combate ao desmatamento, para inclusive que a gente possa dar apoio a essas comunidades locais que, por incompetência, por autoritarismo, está completamente inutilizado, o dinheiro que está travado. O que eu queria trazer aqui? Lá atrás, o Salles trouxe uma coisa que ele defende muito, que é a questão do armamento. E uma das coisas que mais... que eu tenho mais, assim, antagonismo com esse governo é toda essa violência que, no final do dia, afeta o mais pobre, afeta as mulheres. Uma narrativa que o governo coloca é que a mulher vítima de violência, ela vai poder pegar uma arma e se defender. Não poderia ser mais distante da realidade. Uma mulher que é vítima de violência, de um marido, de um companheiro, ela está tão fragilizada que a última coisa que ela vai fazer é pegar a arma para se defender. O que acontece na prática é o homem deixar aquela arma na cabeceira. Eu vou trazer um dado, não se preocupe. Tá bom. Eu sou uma pessoa que se prepara bastante e que não sai mentindo por aí. Vamos ver. Então, o que esse homem vai fazer é deixar essa arma no travesseiro, embaixo, deixar ali na mesa na hora do jantar, para intimidar essa mulher que está sendo abusada, para intimidar essa mulher que já está com medo. Qual que é o resultado concreto? Ele falou que tem mais mulheres se defendendo. Queria que ele trouxesse um dado, porque esse dado não existe. Agora, o dado que existe é, no último período, com toda essa libera geral de arma que a gente está vendo, o que justifica que um cidadão de bem tenha 30 armas? O que justifica que alguém que é um caçador, que alguém que é um atirador, que é o que esse governo permitiu e defende, tenha 30 armas? Sabe, isso é muito absurdo. Então, aumentou a circulação de armas e aí o dado que eu tenho é que aumentou o número de feminicídios, de mulheres sendo assassinadas por companheiros, ex-companheiros e por aí vai, com armas de fogo. Ou seja, não tem dados de mulher se defendendo porque isso não existe. Essa mulher, ela está fragilizada. O que existe é dado de mulher que agora está sendo mais assassinada por arma de fogo porque vocês permitiram que isso acontecesse. Eu vou pegar aqui o dado certinho. Fala o dado, de onde é? Eu só vou terminar e aí aqui eu pego. Outra coisa que é importante dizer. O que o governo trouxe... que ele levantou ali, né? Achei tão bonito. Você falou que era toda a base do governo, tinha um caso. Não, Salles. Um único, e era de um senador. Eu falei que as pessoas mais próximas ao governo, os líderes do Centrão, têm entre 300 e 500 milhões. Ele leu alguns, porque o povo é inteligente e pode pesquisar. Então, tá. Não se preocupe. Era nem 500 milhões, é 460, mas tudo bem. Porque agora, né, 40 milhões de reais a menos, então assim, vocês não são corruptos. Não somos mesmo. Né? O governo é o PT Só que é corrupto. para, talvez, aqui uns 15 segundinhos a mais. Então... o que ele faz, que é defender esse libera geral de armas, na prática está aumentando a violência. Ele adora os Estados Unidos, né? Bolsonarista sempre fala dos Estados Unidos. Tem um levantamento que mostrou que nos estados americanos com maior circulação de armas, existe mais violência e mais homicídios. Em estados americanos com menor circulação de armas, existe menos homicídio. E aí aqui no Brasil, que é importante dizer também, a gente já vem numa rota, antes do governo Bolsonaro, de queda de homicídio. Inclusive porque tem estados com políticas de segurança bem robustas, Espírito Santo, Pernambuco, São Paulo. O local em que eles São Paulo permitiram... Tá boa a segurança? Existe uma política de segurança. Não, precisa os a polícia locais... desprestigiar a polícia e vitimizar bandido. A gente é igual a debater com uma criança. Os locais em que aumentou a circulação de armas, como aconteceu na Amazônia Legal, vai na contramão dessa tendência que o Brasil vinha e aumenta a taxa de homicídios. Então tem mulher sendo assassinada por causa disso. Teve um caso recentemente que foi da maior tristeza. Um menino de 8 anos que assassinou o cunhado porque a arma estava atrás. O lutador de jiu-jitsu que foi assassinado porque tinha um policial que não estava em serviço, também armado. E a gente vê a banalização desses casos, a violência contra a mulher. E eu vou terminar dizendo uma coisa. Teve um Eles pai são anteontem super que foi a assassinado favor por da um liberação bandido. de Esse armas vale. para os caçadores, atiradores, colecionadores. O que eu achei mais interessante, assim, de bizarro mesmo, é que tem uma pessoa ligada ao PCC, com passagem pela polícia, que usou esse CAC que eles defendem e conseguiu um fuzil, um revólver, uma pistola, várias armas. Ou seja, não é só no mercado ilegal, mas não. se ele fraudou tem o sistema, gente, é fraude. Ele não Agora, fraudou, o PCC vocês não é fazem ligado à nenhuma esquerda, fiscalização. desculpa. O Então, PCC e esquerda, tudo a ver. Terminou a todo mundo revolta? sabe. Posso fazer a Não, pergunta? pode fazer a pergunta. A política Só não que esconde você... que o PCC é ligado à esquerda. Isso você não pode esconder. A política de liberação de armas que você defende, na prática, está fazendo com que mais mulheres sejam assassinadas,
assassinadas em feminicídio, com que o PCC e o crime organizado da tenha esquerda. mais acesso a armas e com que mais crimes violentos que poderiam ser evitados, como desse menino que assassinou o cunhado, como do lutador de jiu-jitsu que foi assassinado, possam acontecer. Porque vocês fizeram liberação geral sem nenhum controle, sem nenhuma fiscalização. Não é verdade. É uma política de O morte. sistema brasileiro e é essa é muito política que você controlado, defende. não é verdade. E aí, na hora que você quiser, eu trago aqui o dado das brasileiro é mulheres. muito controlado, é muito difícil você comprar e por uma que arma. o cara do PCC com passagem conseguiu? Conseguiu porque ele fraudou o sistema. Ele não fraudou. Agora, lógico que fraudou Ele o não sistema. fraudou. Lógico que fraudou, Conseguiu deu endereço porque errado, vocês deu uma série de não coisas. fazem a menor fiscalização. Não é verdade. Quem E faz a aqui, ó, fiscalização é o poder público. Quer que eu traga só os dados? Vamos lá, Tabata. Então, que já quando a deu gente tempo, fala então eu vou zerar do aqui. feminicídio dentro de casa por armas de fogo, aumentou de 19% em 2014 para 26% em 2019, de onde é que esse foi dado aí? quando começou. Eu peguei com o pessoal do Sou da Paz, mas eu posso Sou pegar da o dado Paz certinho. É um negócio totalmente Luísa, petista. você pega pra mim Pelo certinho? amor de Deus. Não tem coisa Tá. mais petista que o Sou da Paz. Mais que o Sou da Paz, só Isso todos é um pela educação. desrespeito a quem faz um trabalho sério nesse país, mas não se Imagina, preocupa isso é um que eu já negócio pego a militante fonte. total. E aí, o membro do PCC, ele conseguiu o registro de CAC, não burlou nada, fez Tá tudo bom, você certinho. está citando um caso. O PCC Em tem junho bilhões de armas, tudo no mercado E ilegal. ele comprou 2 carabinas, um fuzil, 2 E daí? pistolas, uma espingarda e um revólver de forma legal. Você está citando um é caso. isso que vocês o defendem. único caso. Então vamos o lá. PCC, Por favor, vamos responda. lá. Vamos lá. O PCC é um órgão, primeiro é uma organização criminosa próxima, irmã siamesa do pessoal de esquerda, né? O pessoal de esquerda adora falar né? O PCC tá cheio, tem vereador do PT no PCC sendo investigado. Não é que comprou uma Tem arma. do seu partido também, Não, né? se tiver, Isso você se esconde. tiver alguém do PCC no nosso partido, tomara que seja expulso. Tomara que seja expulso. O PCC tem ligação com a Tem esquerda, alguns, não só com a pra te direita. avisar, tá bom? Então pode citar quem são. Fala os nomes aí que eu vou ser o primeiro Vamos a lá, cobrar. eu que moro na periferia, vou sair falando nome de gente do PCC? Ah, você não tem conhece nome a nenhum, realidade. Isso aí é narrativa. Não se preocupa, Salles. Mas se tiver, Todos os olha, casos a gente caminha cita pra que eu acho que tem que ser justiça. preso. A O diferença... seu partido, que é assim, ó, com o Centrão, que tem gente ligada ao Tabata, PCC, deixa eu te dizer uma coisa. que financia o a PCC corrupção, é não tem um moral encarne nenhuma com a pra esquerda. falar. Um encarne com a esquerda. PCC e esquerda são a mesma coisa. Vamos lá. Realmente Política de nunca armas... pisou na periferia de São Paulo. Muito, já pisei Nunca várias vezes. pisou na periferia. A política de armas é para as pessoas de bem se defenderem. Tem um monte de casos. Você que adora fazer esse papel de grande representante das femininas e tudo mais, vai conversar com a mulher do campo. Tá cheio de moças e senhoras do campo, do interior do Brasil, que foram achacadas, roubadas, Me traz um dado, eu te trouxe um desrespeitadas. dado. Não, você trouxe um dado do Sou da Paz, não tem nenhuma credibilidade. Eu É a tenho mesma respeito coisa. Lugar que a gente enorme. possa e Só pra pode. dizer assim, o Sou da Paz é um instituto respeitado Não é respeitado coisa internacionalmente. nenhuma. Ué. Agora, Foi respeitado pela se esquerda a que ONG, usa o Sou da se o Paz para trabalho fazer proselitismo não é de um amiguinho político. suyo, você não respeita o dado? Não, eu não respeito o dado Aí porque eu fudeu não mesmo, respeito Mas o tem dado. outro porque- lugar que a gente possa... A gente tá pegando. Vê se tem dados da Secretaria de Passa pra Segurança gente. Pública. Tá. Se tiver dado da Secretaria de Porque eu Segurança queria que você trouxesse um se dado tiver porque dados, você tá falando, porque você não tem, se não você existe. tiver dados da Secretaria de Segurança Pública oficial, SSP, SP, eu vou concordar com você. Sou da Paz Tá para mim não vale para levantando. nada. Pode levantar o SSP. Então eu quero esse dado. E aí eu queria só convidar o Feminicídios pessoal para com armas conhecer de o fogo. trabalho do Sou da Deus Paz, me que é um livre. trabalho super bonito Deus e me muito livre. reconhecido. Deus que me livre. Eu prefiro E não é um trabalho partidário. Imagina, Eles só é são contra totalmente criminosos. partidário. Infelizmente tem muito criminoso do seu lado. tomara, mete na cadeia os que tem criminoso do meu lado. Eu não passo a mão na cabeça de bandido nenhum, não importa se é direito